Olá, AFC04. E aí, como é que vocês estão? Gente, hoje eu tô trazendo aqui um conteúdo super importante, né? Mais um super importante. E hoje nós iremos falar sobre depressão. Então já pegue o material de vocês, certo? Hoje nós iremos trabalhar o capítulo 11, a página 52, e o tema é depressão e transtorno bipolar. Então já vão pegando aí o seu material, já faz aquela leitura prévia, né, para que vocês já fiquem por dentro de tudo que a gente vai falar aqui agora. E sem falar que vocês acompanhando pelo material de vocês, vocês fixam melhor o conteúdo. Então, abram aí na página 52, capítulo 11, e já faça aquela leitura aí maravilhosa, né, para garantir aí que vocês estão acompanhando super tranquilo pelo vídeo e também pelo material, tá bom? Então vamos começar. Deixa eu diminuir aqui, colocar aqui pro lado. Antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, nós iremos revisar o nosso conteúdo passado, que nós falamos sobre hipertensão arterial, né? A gente viu quais são os fatores que estimulam o desenvolvimento da hipertensão, a gente viu os cuidados que a gente precisa ter com o paciente hipertenso, né? Como é que a hipertensão ela pode desenvolver futuras doenças secundárias, né? Entre outros probleminhas aí de saúde que pode ser desenvolvido pelo estímulo da hipertensão arterial descontrolada. E aí hoje nós iremos aprender sobre depressão e transtorno bipolar, que é super importante a gente conhecer sobre esses dois problemas aí, né? A gente sabe que a depressão não é brincadeira, né? E o transtorno bipolar também nós precisamos conhecer um pouco mais. Então a gente vai começar já fazendo uma pergunta para vocês, que eu queria saber se vocês conhecem a diferença entre depressão e transtorno bipolar. Vocês conhecem alguém que tem esses transtornos, né? Que tem a depressão, que tem o transtorno bipolar? Como é que essa pessoa convive? Se tem ajuda de outros profissionais? Como é que é a convivência, né? Se vocês já trabalharam, alguma coisa do tipo. Então comenta lá no grupo do WhatsApp pra gente já ficar aí por dentro de tudo, né? Pra gente interagir e etc. Então, eu trago aqui uma informação para vocês que diz o seguinte: mais de 19% da população mundial sofrem com depressão, certo? Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2020, depressão passa a ser a segunda causa de morte por doença. Então a gente sabe que a depressão ela tá só evoluindo cada vez mais, né? Acometendo várias outras pessoas. Hoje em dia, desde pessoas bem jovens até pessoas mais velhas estão sendo aí acometidas pela depressão. E a gente sabe que a depressão ela não é brincadeira, ela não é frescura, né? Muitas vezes as pessoas só conseguem ter noção do que é depressão quando uma pessoa ela comete suicídio, e a gente tem que fazer o máximo, entender fazer de tudo de possível para que essa pessoa ela não venha, né, a desenvolver nenhum problema maior, nem alguma coisa do tipo, né? Então, para isso, a gente precisa compreender o seguinte: muitas vezes as pessoas costumam falar essa frasezinha aqui e dizer com essas palavrinhas. Mas você que tem tudo, por que você tá tão triste, né? Porque você tem depressão, você tem tudo, tem uma casa, tem emprego, tem família. Não é motivo de você ter depressão. E eu quero que vocês entendam que depressão não é sobre o que você tem, não é sobre o que você tem, e sim é sobre o que você sente, certo? Então, você pode ter tudo e você não pode e você pode sentir tristeza, pode estar se sentindo mal, né? Então a gente sabe que não é sobre a quantidade de coisas que você tem, não é sobre o que questões financeiras, não. A gente sabe que é o que a pessoa sente, é a tristeza que ela está sentindo, é a incapacidade que ela está sentindo, né? Tudo que está se passando por dentro dela. Então, a gente sabe que os sintomas de depressão, ela mexe além da questão psicológica, também vem a questão física, né? Porque a gente sabe que mente sã, corpo sã. Se não tá mente sã nem corpo sã, os dois vão ter um desequilíbrio aí muito grande. Então, um reflete no outro. E aí a mente, dificuldade de concentração, falta de memória, pensamentos de morte ou suicídio. E aí os sentimentos, né? Vem tristeza, culpa, vazio no interior, pessimismo, ansiedade e desesperança. Então, tudo isso uma pessoa com depressão ela sente, né? E aí o corpo começa a passar por insônias ou até mesmo excesso de sonos,
falta de energia, fadiga, alteração do apetite, né? E aí pode ter a perda de peso ou também o aumento do peso, né? E o comportamento, aí a perda de interesse por atividades que faziam diariamente, inquietação, irritabilidade, isolamento social. Muitas vezes as pessoas acham que para a pessoa ter depressão ela precisa ter tudo e sair, né? E a gente sabe que não é assim. A depressão não é como uma receita de bolo que a gente tem que seguir aquelas regrinhas. Muitas vezes as pessoas, ela tá sorrindo para você e quando menos espera começa suicídio. Aquela pessoa ela tinha depressão, né? E muitas vezes a pessoa tá se sentindo triste, tá com ansiedade, tá com desesperança, mas não quer demonstrar para ninguém porque sabe que se falar as pessoas começam a julgar, né? Então, não quer dizer que todo mundo que tem depressão, ela tenha tudo isso aí, mas ela pode ter outros comportamentos um pouco diferentes e ter a depressão. Então, o isolamento é um dos pontos que a gente precisa prestar mais atenção. Aquela pessoa que era muito ativa, muito feliz, comunicava com todo mundo, participava de tudo e não tem mais vontade de estar fazendo mais nada daquilo, prefere estar mais em casa e etc. É um ponto bem interessante a gente se atentar. E aí, o diagnóstico ele deve ser feito, né, por um médico psiquiatra e tratamento todinho se baseia para o psicológico, entre os familiares, amigos e até mesmo vocês cuidadores. Então, existe aí a utilização de medicamentos, né, e atendimento psicoterapêutico. Então, os dois, para ter um resultado mais eficaz, a gente precisa ter esses dois acompanhamentos. Tanto acompanhamento com o psicólogo, como também com o psiquiatra, né? Porque aí, principalmente quando o paciente ele tem pensamentos suicidas, esse paciente ele precisa ter acompanhamento com o psiquiatra, porque quando tem pensamentos de suicida, já precisa entrar aí com o medicamento. E medicamento só quem prescreve é o médico psiquiatra. E aí a gente tem algumas atitudes que podem ajudar no tratamento, como estimular a prática de atividade física. Quando o paciente começa a praticar atividade física, ele começa a liberar hormônios do prazer, do relaxamento, da felicidade e começa a diminuir os hormônios ruins, do estresse, da tristeza, entre outros, certo? Conscientizar a vítima do consumo do álcool e das drogas, que não é bom. Incentivar a socialização em diversos grupos, principalmente grupos que trabalham justamente com pessoas que têm depressão. É bem interessante quando a gente se reúne com essas pessoas, porque eles percebem que eles não são únicos, né? Que não é só eles que têm esse problema. Disponibilizar para ouvir. Isso é extremamente importante. Muitas vezes o paciente, ele necessita apenas de alguém para ouvi-lo, não para comentar, não para falar nada, né? A gente sabe que não é fácil, as pessoas gostam muito de julgar, gostam muito de comparar a dor do outro, e isso não é bom, porque cada um sabe o peso daquilo na vida deles, né? Então a gente não pode pesar o que a pessoa está sentindo por causa que, mas fulano passou por isso, pior do que aquilo, né? Mas a gente não sabe o peso daquilo na vida da pessoa, então a gente tem que ter muito cuidado. Ajudar a criar uma estratégia para simplificar a vida da pessoa, né? Se a pessoa está triste, está com depressão por causa de falta de emprego, por que a gente não pode ver a possibilidade de arrumar um emprego ou alguma estratégia de ganhar dinheiro, né? Fazer uma caixa para se livrar da depressão, fazer um potinho com várias mensagens como se fosse aqueles biscoitinhos da sorte, que a pessoa vai, todo dia vai lá e sorteia um e tira aquela coisa para animar seu dia, né? E agora vamos falar sobre o transtorno bipolar. O transtorno bipolar ela é uma doença cerebral que causa alterações no comportamento do indivíduo, fazendo com que ele oscile entre momentos de felicidade extrema, né, também para um momento de depressão repentinamente. As chamadas oscilações de humor significa alternância entre mania de estado eufórico para o estado depressivo. E isso vai variar bastante de acordo com a intensidade do transtorno que a pessoa tem. Então, tem pessoas que têm transtorno bipolar que é mais leve, moderada e até mesmo grave. Então, a gente sabe que existem esses níveis aí, né? E a pessoa que tiver o nível mais leve vai ter uma resposta diferente da moderada e da grave, né? E aí a gente sabe que os sintomas do transtorno bipolar é bem um pouco... Existem alguns detalhes que é parecido com a depressão, mas o que mais característica é justamente essa modificação do comportamento, né? A pessoa, ela tá feliz, ela tá ali conversando, feliz, sorrindo, e de uma hora para outra a pessoa muda a fisionomia. Fica triste, fica sem querer falar com ninguém, se isola, né? Não
totalmente diferente daquela pessoa que estava pouquíssimos tempos, né, pouquíssimas horas, conversando e rindo e etc. Então, no momento que ela tá aí com a euforia, a felicidade, né, as características são sensação de extremo bem-estar, aceleração do pensamento, da fala, agitação, hiperatividade, diminuição do sono, diminuição da concentração, desinibição e impulsividade. Então, quando está feliz é tudo isso e um pouco mais. Já quando está com a característica de depressão, aí tem agitação, tendência de isolamento, apatia, falta de energia, fadiga, humor deprimido, né, nas maiores partes dos tempos, perda ou ganho de peso, tristeza profunda, todos esses sentimentos aí. Então a pessoa muda até a fisionomia, né, de felicidade daquilo tudo para um momento bem triste, bem deprimido. E aí o papel do cuidador, né, a gente precisa conhecer os sintomas da depressão, então tudo aquilo que a gente falou sobre os sintomas é bem interessante vocês fixarem na cabecinha de vocês. Atributos como compaixão, empatia, né, a empatia é extremamente importante, a gente se colocar no lugar do outro sem julgamento, compreensão, compaixão, paciência, determinação e perseverança é os atributos que um cuidador precisa ter. Não só o cuidador, mas como qualquer ser humano para estar ali presente na vida de uma pessoa que tem depressão. Saber relevar as situações, é importante saber respeitar e conhecer suas próprias necessidades, limitações e barreiras como cuidador. Porque se você não está bem psicologicamente, você pode piorar ainda mais o quadro daquela pessoa. Então é importante o cuidador cuidar de si mesmo para cuidar de outro, né? Nenhum doente cuida de outro doente. Não tem como isso acontecer. Então, como eu estava falando, não tem como um cuidador, uma pessoa doente, cuidar de outro doente, principalmente quando mexe com a questão psicológica, né? Abala muito toda essa estrutura. Então, finalizando nosso conteúdo hoje sobre depressão. Conto com vocês para estar lá no grupo interagindo, para a gente falar ainda mais sobre a depressão. Se alguém já passou por isso, conhece alguém, vamos lá, vamos interagir. Estou aguardando vocês, viu? E aí o nosso próximo conteúdo nós iremos falar sobre cuidar do doente no domicílio. Como é que a gente trabalha com o paciente dentro da casa dele. Então, a gente vai ver isso no nosso próximo conteúdo, que será na nossa próxima segunda-feira. E aí, sobre a atividade, professor, o que é que pode cair na atividade? Então, a gente pode perguntar aí o que é depressão, né? E aí, vocês vão falar lá o que a gente acabou de aprender, né? Lá nessezinho, o que é depressão? Quais são os cuidados que a gente precisa ter com pacientes deprimidos, né? A gente precisa ter muito cuidado com tudo isso que a gente acabou de aprender, né? Que a gente acabou de ver, a gente precisa fixar muito na cabecinha, porque a gente vai utilizar bastante aí no nosso dia a dia. E aí eu deixo a nossa frase de hoje, né? A nossa frase pronto. Uma frase pra gente se inspirar, né? Pra vocês se inspirarem no início dessa semana, que diz o seguinte: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível e de repente você estará fazendo o impossível, né? Então o importante é o que? É não parar, é continuar mesmo com todas as limitações, com todos os obstáculos, mas a gente chega lá, devagarzinho a gente vai chegando lá. Turma, não deixem para responder as atividades no último momento. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou disponível. Podem me perguntarem lá no grupo do WhatsApp, que eu tô lá para responder, né, interagir. Qualquer dúvida, podem pegar o material de vocês. Eu costumo dizer que o material de vocês tem muita informação que às vezes a gente deixa a passar, né? Pode passar pela nossa cabecinha. Então, é muito bom vocês lerem, responder as atividades. Qualquer dúvida, fiquem atentos no grupo do WhatsApp, porque qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente responde lá, tanto eu como também as meninas do CRA, tá bom? Então é isso, um super beijo no coração de vocês. Qualquer coisa, não esqueçam, podem me procurar. Tchau, tchau, turma!